Então, por exemplo, o mTOR, que é uma coisa que todo mundo fala hoje, e que eu me lembro quando ninguém falava e um professor conseguiu descobrir essa sinalização na célula através de um estudo de doutorado, e aí começou a publicar. E aí veio uma febre falando de mTOR, falando de leucina, e por aí vai, de isoleucina, e aí a coisa aconteceu. Hoje é uma coisa que muitos sabem, mas é uma coisa que lá no old school a gente não sabia, mas todo mundo sabia no old school que tinha que treinar daquele jeito e comer a proteína. Essa que é a diferença. É muito fácil fazer podcast com o Peruca, né? Você só dá Sim, boa uma noite palestra. pra ele. Uma palestra. Você dá boa noite pra ele e vai. Sim. Ele já puxou mTOR, puxou dieta. Tiozão é da hora. Não, o old tiozão, school. é isso que eu falo. O tiozão, ele tem uma. Ele tipo tem uma Wikipédia na cabeça, mano. E ele consegue acessar de uma maneira tão fácil. Tiozão, você tem uma memória também muito boa. Eu não sei, cara, como você tem memória depois de tanta coisa que você já usou. eu com Tá atrapalhando 29 um já tô pouco. todo bugado aqui. Não, usar os negócios depois atrapalha um pouco. Eu tenho a dificuldade de acessar a memória de nome. Vê a imagem da pessoa na cabeça e eu não lembro o nome. Mas de estudo você consegue trazer muito bem, né? Tanto porque você lecionou quanto tempo? 10 anos na graduação e pós-graduação. Você imagina, 10 anos dando aula, fazendo palestra, né? Praticamente. Era palestra todo dia. Negócio que você vai ganhando prática, né? Você vai praticando. Palestra todo dia. Não tinha uma aula igual a outra. Se eu saía de uma turma que eu dei aula, mesmo conteúdo nas duas primeiras aulas, dava um intervalo, o mesmo conteúdo nas outras duas aulas era diferente. O contexto diferente. Se você fizer uma pergunta, vai para outro lado. As explicações, os exemplos. Então, eu tenho muito ex-aluno meu assistindo o podcast e me mandando mensagem. Professor, o senhor não vai lembrar de mim, mas, pô, eu tinha maior carinho porque o senhor sempre explicava as coisas pra gente, agora o senhor tá aí publicamente explicando, eu tô adorando, continua. Então, eu recebi um inbox falando, ele era meu professor, eu não sabia que ele tinha tanta história, porque a gente contou 3 horas de história. Ali, na faculdade a gente não tinha tempo de contar tudo, exatamente. Uma outra coisa que eu vi várias reclamações de comentário dizendo assim, pô, esse cara só fica eu. Cara, tô contando a minha história. Como é que eu vou contar a minha história dizendo ele? Eu vou dizer nós, eu vou dizer tu. Não tem como, é na primeira pessoa que você conta a sua história. Se você me pergunta coisas que eu fiz, né, eu vou ter que responder dessa forma. Então eu não tô querendo me gabar porque fiz. Eu fiz porque tive a oportunidade de fazer. A mentalidade aqui. Oportunidade, exatamente. Você tem que ser o coitado pra o que eu tenho falado, uma coisa assim, você quer uma coisa na sua vida, não importa o que é, vai buscar ela. Vai se envolver com ela. Vai viver ela. Aí as oportunidades começam a aparecer e você começa a fazer. Mas você tem que querer. A oportunidade está em todo lugar, mas você tem que estar preparado. Exatamente, você tem que querer para a coisa acontecer.